Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, nós passamos dias das nossas vidas sendo pressionados a tomarmos decisões. Muitas das pressões que nós vivemos, muito daquilo que nos pressiona, principalmente psicologicamente. Eu não digo nem fisicamente, mas psicologicamente são decisões que nós precisamos tomar. Todos os dias, a todos os momentos, nós precisamos tomar algum tipo de decisão. E muitas vezes isso acaba pesando espiritualmente, emocionalmente sobre as nossas vidas. Quem é pai de família sabe que a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós precisamos estar tomando decisões, escolhendo caminhos a serem seguidos, procurando saber o que fazer, né? Então pesa esse peso sobre nós, sobre os nossos ombros, de termos que tomar decisões constantemente, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja na família. Você chega aos 17, 18 anos, tem que decidir qual vai ser sua profissão, você tem que escolher qual curso que você vai seguir, qual área profissional você quer seguir, o que você vai fazer. A todo momento nós precisamos tomar decisões. Eu como pastor, se tem algo que a gente precisa fazer... E aí, Débora, é tu aí atrás? Não tinha te visto, bom te ver aí. A todo dia, a todo momento eu preciso estar tomando decisões. É toda hora uma mensagem: pastor isso, pastor e aquilo, pastor e agora, pastor e qual a decisão. A todo momento nós precisamos estar tomando decisões. O que você vai fazer? Talvez seja uma pergunta que ecoe no seu coração todos os dias. O que você vai fazer? Porque você tem que tomar uma decisão, na maioria das vezes não quer dizer que você tem que tomar de imediato. Óbvio, tem decisões que nós precisamos tomar logo de imediato porque é necessário uma decisão rápida. Mas nem todas as decisões nós podemos e devemos tomar de forma imediata. Mas apesar disso, o mundo espiritual e tudo que nos cerca, as pessoas nos forçam e nos pressionam a tomarmos decisões de forma imediata. O mundo, da maneira que ele caminha hoje, nos força e nos faz que possamos tomar decisões de forma imediata. E isso não é legal. E isso não é bacana. Hoje em dia, nas vendas, por exemplo, quem trabalha no marketing, quem trabalha na venda, sabe que existe um gatilho de venda, que é o gatilho da escassez. Que aí os caras fazem as promoções, divulgam lá na internet, você vê nas lojas, está acabando, é o último. Então a pessoa sente a obrigação de comprar, a pessoa nem queria comprar, a pessoa nem estava querendo gastar dinheiro, mas vê aquilo. Aí é esse gatilho emocional da escassez que faz com que a pessoa fale: está acabando, nem está acabando, está acabando. Vamos lá, corre para você adquirir. Aí você fala: cara, todo mundo tem, eu não tenho. Eu preciso adquirir, eu preciso ter também. Eu preciso comprar. E aí toma decisões precipitadas. Eu mesmo, no começo do ano, graças a Deus consegui quitar meu carro. Ô, glória. Quem já conseguiu quitar carro sabe que alegria é isso. E aí quitei, tem meu carro quitado. Mas é o cara quitar o carro e ficar olhando os preços dos outros carros. Não é não? O cara quita o carro, já começa a ir no LX lá ver: poxa, eu queria esse outro. É uma tentação, e graças a Deus eu tenho me segurado. Porque eu falo: cara, meu carro, e esse carro é um guerreiro, cara. Foi o carro que a gente foi, é uma bênção na nossa vida. É o carro que a gente durante 3 anos fez a missão, indo e voltando para Patos. A gente já rodou mais de 50 mil quilômetros, ele nunca deu problema de nada. Graças a Deus o Senhor tem guardado. Nunca nem pneu furou. E a missão não faço só. Estou eu, a pastora e os 5 filhos da gente. Então, é uma bênção na nossa vida. Mas eu olho e falo: cara, todo dia eu olho só para passar a vontade e pronto, aí passa a vontade. Porque eu falo: cara, para que eu preciso? Se eu já tenho um carro maravilhoso que dá tudo aquilo que eu preciso, que me ajuda em tudo aquilo que eu preciso, só para mostrar que eu tenho um carro novo, um carro mais moderno. Para que isso agora? Então, graças a Deus, tem me segurado, mas muitas vezes a gente toma decisões de forma imediatista, de forma tempestiva. Amém? E você muitas vezes fica dividido entre 2 vozes na sua mente, dizendo para você uma coisa e outra voz dizendo outra coisa. Igual o desenho do Pica-Pau lá com
com o diabozinho e o anjinho lá, cada um falando uma coisa, para você tomar uma decisão, te pressionando. Jesus, no começo do seu ministério, após seu batismo, foi levado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto. E lá no deserto ele foi tentado por Satanás. Satanás tentou desviar ele do foco, tentou fazer com que ele tomasse decisões que o afastasse de Deus, tomasse decisões que fossem contra a palavra de Deus. Mas Jesus permaneceu firme, por conta dessa pressão do inimigo, muitas vezes do nosso próprio ego. Às vezes a gente fica culpando Satanás, fica culpando os demônios, mas muitas vezes essas tomadas de decisões não é nem pressão do inimigo, é pressão do nosso ego, que a gente quer mostrar para alguém, a gente quer provar para alguém, a gente quer ter algo porque os outros têm, a gente quer mostrar quem a gente não é, a gente quer ter aquilo que a gente não pode ter, amém? Então muitas vezes essa pressão de tomar decisões imediatas é para provar algo a alguém, para mostrar algo para alguém, e isso não é bacana. Essa sua decisão intempestiva, essas suas escolhas intempestivas podem se tornar como uma bomba atômica na tua vida daqui a pouco, lá na frente. Aquilo que você vive hoje, você está vivendo de decisões que você tomou no passado. Eu não sei se você está vivendo é bacana ou é ruim, mas são frutos das suas escolhas há tempos atrás. Então já começa a pensar nas tuas escolhas hoje, porque elas vão influenciar lá na frente. Você quer continuar vivendo aquilo que você já está vivendo hoje? Ou você quer viver uma nova história? Já começa nas tuas escolhas, já começa nas tuas decisões, porque tudo que você vai viver lá na frente, você está decidindo hoje. Então começa a avaliar as tuas escolhas, começa a avaliar a pressão que você tem recebido para tomar decisões, porque essas decisões podem se tornar como uma bomba lá na frente na sua vida, e você já não vai ter mais tempo de se arrepender e voltar atrás, aí vai ter que semear novamente lá no futuro, para que num outro futuro adiante, você possa colher de forma correta. Amém? Mas, igreja, o tema da palavra de hoje é exatamente isso. Mas, pastor, o que fazer quando não sei o que fazer? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Porque muitas vezes você vai saber a escolha que você tem que fazer, a decisão que você tem que tomar. Poxa, eu volto para as drogas ou sigo Jesus? Precisa pensar. Continua com Jesus, óbvio. Mas tem escolhas que você vai ter que parar, você vai ter que orar, você vai ter que buscar em Deus. Você vai ter que entender em Deus qual o destino, por mais que seja tudo maravilhoso, bonito, parece, aos olhos humanos parece ser bacana. Mas você tem que buscar em Deus uma direção. Amém? Por isso que eu cheguei a essa palavra. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Quando você sabe o que fazer é massa. Mas e quando eu não sei que caminho seguir? Quando eu não sei que tipo de escolha eu devo fazer? Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas o problema maior nisso tudo é que valorizamos demais os problemas. E aí não paramos para pensar na solução do problema, e ficamos pensando a cada minuto nos problemas, tornando aquele problema maior do que na verdade ele é. Não fique se fixando no problema, fixe na solução do problema, no Senhor. Onde quer que você se concentre e invista suas energias, sua fé, isso se tornará o maior altar na sua vida. Isso vai despreender cada vez mais, consumirá cada vez mais suas energias e sua fé e seu tempo. Você tem colocado sua fé, seu tempo, suas energias em quê? Mais nos problemas ou nas soluções do problema? Por isso que você deve concentrar em Deus as suas forças, as suas energias, a sua fé. Amém, queridos? Ficar falando do seu problema o tempo todo, expor isso em redes sociais, não vai resolver nada, pelo contrário. Só vai piorar a tua situação, porque você só fica falando daquilo, só fica pensando naquilo, e não há espaço mais nem para Deus na tua vida. Veja uma criança mal criada, quanto mais atenção se dá, mais ela vai fazer birra, mais ela vai espernear no chão. Eu, por exemplo, sempre tive um problema sério de enxaqueca, mas eu estava falando com alguém, acho que foi com o Ravi, né, Ravi, essa semana. Eu começo a desviar o foco. Quem tem enxaqueca aqui? E a minha enxaqueca é pesada. Várias vezes eu estou pregando aqui, vocês nem sabem. Eu não estou nem enxergando vocês, nem o que eu estou lendo. A cabeça daquele jeito. Mas o que eu aprendi quando eu me converti? Que o Senhor eu cheguei na igreja doente, com pânico, ansiedade.
E eu aprendi a resistir. E aí, o que eu aprendi foi isso. Então me dá enxaqueca, eu não tomo remédio algum. Eu oro, tal, para Deus me curar. Às vezes Ele cura, às vezes eu tenho que resistir. Então eu permaneço, escurece a vista, dói. E eu falo, vai passar. Porque toda dor dá e passa. Amém? Todo tempo ruim dá e passa. E o que eu faço? Mudo meu foco. Estou pregando aqui, foco está lá, doendo. Não estou enxergando nada. Mas estou pregando a palavra de Deus. Mudo o meu foco. E as coisas começam a acontecer. Daqui a pouco, passou. Amém? Então, se tiver que falar de suas dificuldades e problemas, fale com Deus. Procura o seu líder, procura o pastor. Alguém que possa te ajudar. Não fique expondo isso em internet. Não fique exaltando os problemas, os medos e as dificuldades. Não fique exaltando o que o inimigo está fazendo na tua vida. Tudo bem pedir ajuda ao líder, pedir oração ao teu irmão, mas ficar falando de problema e valorizando isso o tempo todo. Começa a enxergar a saída, começa a valorizar Jesus. Amém? Mas o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu vou dar um testemunho. Para quem não sabe, nós temos 5 filhos. E o quarto filho, 04, são já falar 5 meninas, 4 meninas e um menino. Então o 04 foi o Davi. Todas as outras são meninas. E o Davi, quando nasceu, a gente preparou tudo durante toda a gravidez da pastora para ele nascer em casa. E aí a gente fez o acompanhamento, contratou equipe, médico, enfermeira, doula. Grana do caramba, velho. E aí passamos, as meninas eram menores, minhas filhas, e a gente passava vídeos para elas de parto, para que elas não se assustassem no momento do parto, né? Porque ele ia ver sangue, ver a mãe gritando, aquele negócio todo. E aí, chegou o dia. A gente já experiente, quarto filho, eu já sabia contar ali as contrações, já sabia tudo certinho, anotar e tal. E aí, só que a equipe é de Recife. E a terceira filha, antes do Davi, o trabalho de parto levou 24 horas. Falou, beleza, está em Recife, só que ela começou a sentir as contrações à tarde. E aí, como é trânsito de Recife para cá, vocês sabem. E aí a gente avisou a equipe. Eu falei, não, tá de boa aqui as contrações. A outra levou 24 horas. Vocês vão chegar a tempo aqui. Aí fui encher a banheira para o Davi nascer dentro da banheira. E aí enchendo lá e a pastora foi para o chuveiro. E aí ficava lá, quando vinha as contrações, ela ia no chuveiro. Vocês sabem, né? Cara, contração é uma resenha. Quem ainda não passou por isso e vai passar, pai. Cara, é aquele negócio. O momento da contração começa a dor. Meu irmão, era muita gritaria, era muita dor. E daqui a pouco passa a contração, ela fala, poxa, e aí, tá tudo bem? Parece que não aconteceu nada, velho. Fala, pô, tá tirando onda. É mentira que ela tá com dor, né? Aí conversava, falou, aí sentava, ia brincar com as meninas, aí daqui a pouco voltava. Aí passava, não sei o que eu falo, não, tá tirando onda comigo. E aí começou as contrações e aumentaram muito rápido. Escalou muito rápido. Aí já tinha avisado a equipe vindo de Recife. E aí eu enchendo a banheira, ela gritou, Elcio, corre que tá nascendo. Eu falei, Jesus. A Raquel tinha uns 2 anos, 3 anos, eles, nem me lembro, é muita conta para fazer, vocês me entendem, né? Sei lá, mas era tudo criança, cara. Pré-adolescente no máximo. E aí eu corri, quando eu cheguei lá, o Davi já estava saindo, cara. E a pastora em pé no chuveiro. Aí eu corri, vai, pá! Cara, o que eu vou fazer agora, velho? Eu nunca fiz um parto. Já fez um parto, Gonçalo? Nunca? É parto que chama? Parto? Nunca fez um parto? Depois eu te ensino. Quem precisar, aliás, estão aparecendo as grávidas na igreja. Onde a gente chega, o povo começa a engravidar. É a unção que está sobre a nossa vida. Glória a Deus. E aí, quem precisar de equipe, eu tenho a minha equipe profissional, treinada. A gente faz parto domiciliar. E aí eu corri, cara. Só que é o tema dessa palavra. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu falei, Deus, e agora? Jesus. Mas não deu tempo de pensar em nada. Eu só fui lá, cheio do Espírito Santo. Era Deus comigo, cara. E as meninas tudo lá comigo. E aí, vai, Nila, expulsa. Aí, pá, nasceu. Na segunda respirada dela já nasceu, cara. E eu ensinando ela a respirar. Porque todas as filhas eu aprendi primeiro ela como é a respiração e eu ensinando ela a respirar. Aí nasceu o Davi, pá, saiu na minha mão aqui a pastora em pé. Só que a pastora é ligada nisso tudo, muito, velho. E ela que estava lá com o menino, e eu segurando o Davi aqui,
E aí é aquele jeito, né? Sujo, sangue, aquele negócio. E as meninas aqui, e Raquel com 3 anos ficava, mãe, grita, grita, mãe, grita. Que a gente passou a gravidez mostrando vídeo de parto. Para ela era aquilo, ela se divertindo, achando massa. Grita, mãe, grita. E aí ele nasceu, cara. Só que aí a pastora falou, Elcio, vê o cordão umbilical como é que tá. Ele estava enlaçado com 2 voltas, cara. As médicas aqui, sabe quem é médica aqui? Que é uma das maiores dificuldades num parto para o médico é poder tirar o cordão umbilical do pescoço. E estava arrochado os 2, assim, 2 voltas. Eu falei, cara, eu nem tinha me ligado nisso, a pastora que se ligou. Eu falei, meu Deus, me ajuda, vamos lá. O que fazer quando eu não sei o que fazer? E aí fui. Aí fui tirando. Não me pergunta como, cara, é Deus. Não me pergunta como consegui tirar os 2 laços sem perder meu filho. E aí, peguei, já botei ela no colo. Óbvio, não cortei o cordão umbilical, esperei a equipe chegar. Foi pra cama, ficou lá na cama, as crianças já tudo tranquila, pedi pizza. Quando a equipe chegou, a gente tava comendo pizza e eu cortei o cordão umbilical. E aí, a Raquelzinha de 3 anos tinha enchido a banheira, ela falou, era Davi lá mamando com o cordão umbilical ligado à mãe ainda. As outras 2 lá olhando, Elise e Yane. Não era Yane? Não tinha acontecido naquele tempo, agora que eu lembrei, minha filha tá aqui. Tu tinha 7 anos, né? Glória a Deus. Aí, tinha... depois a gente discute qual a idade. Briga em família no altar, não dá. E aí nasceu, cara. Mas o que fazer quando eu não sei o que fazer? A gente simplesmente age. O homem tem esse instinto, né? E as pessoas me perguntam como é que foi. Eu falei, eu não sei, foi o Espírito Santo que me guiou, cara. Eu nunca fiz um parto. Foi ainda mais tirar o cordão umbilical do pescoço do meu filho. Mas foi Deus. O que fazer quando não sabe o que fazer? Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Com reverência à palavra do nosso Deus, no versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, o apertando de todos os lados. Até aqui a gente vai voltar nesse texto. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Então Jesus estava ao lado do mar da Galileia, do lago, como ele se refere aqui. E ele é interceptado, é trombado ali pelo Jairo. Esse homem era o líder da sinagoga. Era um líder religioso. E esses líderes odiavam Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Então esses caras não confiavam e não acreditavam em Jesus. Então imagina o líder deles. E Jairo era o líder desses homens na sinagoga. E imagina a aflição de um homem que sua filha está morrendo doente em casa. Um homem que conhece a palavra, conhecedor da lei. Um homem que provavelmente tinha as suas condições financeiras. Um homem que provavelmente era conhecido na sociedade, bem relacionado. Chega ao ponto de não tinha mais para onde correr. Já tinha provavelmente tentado de tudo. Que pela condição dele, dificilmente a primeira solução seria procurar Jesus. Provavelmente ali, a última solução era buscar Jesus. Então imagina, para aquele homem que tentou de tudo. Chegou lá e falou, cara, vou ter que dar o braço a torcer. Vou ter que pedir ajuda do tal do Jesus. E ele vai lá, desesperado, minha filha está morrendo, Jesus. E a palavra diz que ele pede com insistência: cura ela, não deixa ela morrer, deixa a minha filha viva. Esse homem não sabia o que fazer. Esse homem não tinha o que fazer. Esse homem estava desesperado. E no meio disso, onde Jairo só pensava naquele problema gigantesco que ele estava enfrentando, aparece uma multidão. Então ele chega para Jesus e fala: Jesus, me ajuda, minha filha está morrendo. E Jesus falou: calma, eu vou te ajudar. E de repente vem uma multidão. Buf. E aí, se você continuar o texto, começa a acontecer uma outra coisa, nada a ver. Acontece o texto aí, o evento da mulher com fluxo de sangue. Jairo estava desesperado, a filha dele estava morrendo.
E ele provavelmente teve que vencer seu orgulho, provavelmente não, com certeza, de admitir que só Jesus podia resolver o problema dele. E aí quando Jesus fala, beleza, vou te ajudar, o que acontece? Uma multidão passa no meio deles. E aí no meio dessa multidão, uma mulher toca na roupa de Jesus e fala, opa, saiu poder de mim. E aí ele vê, é uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia, com fluxo de sangue, há 12 anos. Aí Jesus para cuidar da mulher. E aí Jesus cura aquela mulher. Imagina o coração de Jairo, velho. Falou, cara, não, bora, minha filha está morrendo, não dá. Não dá, vamos comigo, Jesus. E Jesus parou ali para atender. E aí continua a história, lá no versículo 35 de Marcos 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Ou seja, alguns da casa de Jairo chegaram ali, depois que Jesus curou a mulher do fluxo do sangue, e falaram, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Repete comigo, não tenha medo, apenas creia. E Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jairo, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou. Então todos ficaram admirados. E aí, Nandão, agora que eu estou te vendo aí, tudo em paz? Dá um abraço aqui no final. Olha só que situação de Jairo, cara. O cara teve que dar o braço a torcer, pediu ajuda, depois a multidão vem e atrapalha. Quando a multidão passa, os amigos dele chegam e falam, Jairo, tua filha morreu. Olha a situação desse pai. Mas Jesus fala, não, tira esses caras daqui, vamos lá. Então, realmente essa era uma cena inusitada. Os chefes da sinagoga não gostavam de Jesus. Mas esse homem estava desesperado. Desesperado ao ponto de ter que dar o braço a torcer que Jesus poderia salvar a sua filha. E qual a resposta de Jesus diante dessa situação? Versículo 36. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então esse homem estava lá, nessa situação, vem me ajudar, Jesus. De repente chegam os amigos dele e falam, tua filha morreu, por que ainda você vai incomodar Jesus? Por que você ainda vai acreditar numa mudança? Por que você ainda vai acreditar no milagre? Por que você ainda vai continuar incomodando Jesus? Sua filha morreu, Jairo. E o que Jesus fala imediatamente a Jairo? Não leve em conta essas palavras. Não dê ouvidos ao que esse povo está falando. Não dê ouvidos muitas vezes aos seus amigos, aos seus parentes, se vai contra aquilo que Jesus está falando. E aí Jesus olha para ele e fala, não dê ouvido para essa galera não. Faz o seguinte, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Jairo, ignora o que estão falando que vai contra a palavra. Jairo, ignora esses pessimistas. Ignora essa galera que não caminha com Jesus e não sabe o que está falando. Ignora muitas vezes os teus parentes. Se eles estão orientando e te pedindo algo que vai contra a palavra, se estão tentando te colocar para baixo, que Jesus fala, cara, ignora essas palavras. E aí completa, não tenha medo, apenas creia. E é isso que o Senhor tem para te falar nessa noite. Ignore as vozes que têm te afastado de Deus. Ignore as vozes que estão te afastando da palavra. Ignore as vozes que estão te fazendo se afastar de Deus, que estão fazendo você sofrer. As más companhias. Não dê ouvidos a essas vozes. Esse ignorar não é simplesmente deixar para lá e não fazer nada, mas é deixar tudo nas mãos de Jesus. Não é só ignorar o que estão falando que é contrário à vontade de Deus, mas principalmente ignorar e mergulhar os braços do Senhor. Ele fala, não tenha medo, creia. Essa foi a orientação de Jesus. Ignore essas vozes. Vem para mim, não tenha medo e creia, eu vou resolver.
Eu vou resolver. E aí no versículo 37 Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então a primeira coisa que Jesus começa a afastar de perto são as pessoas que não vão te acrescentar em nada. A galera que está chorando, a galera que está desesperada, a galera que está estribuchando, a galera que está querendo te afastar de Jesus, a galera que está tentando impedir o milagre de acontecer na tua vida. E às vezes você não entende porque o Senhor tem te afastado de algumas amizades. E aí você não entende porque o Senhor tem feito relacionamentos terminarem. Porque é justamente aqui, quer ver o milagre acontecer? Quer ver as coisas fluírem na sua vida? Tem pessoas que tem que tirar de perto. Jesus, na hora que foi curar a menina, só levou Pedro, João e levou o pai e a mãe. Os outros, ninguém mais entra aqui. Ninguém que não crê, as pessoas que estão duvidando, sai de perto. E aqui pode estar sendo o teu problema, está dando ouvidos a quem não deveria. Está dando ouvidos a pessoas que estão destruindo a tua vida, por mais que você tenha carinho por elas. Por mais que você conheça há tempos, por mais que seja uma pessoa próxima, mas se está te afastando de Jesus, está errado. Se está te afastando do milagre, está errado. É melhor se afastar. Eu estou nessa caminhada há 17 anos. Caminhando com Jesus. E se tem algo que nós encontramos mais, isso me dói falar, dentro da igreja, dentre várias coisas, é ingratidão. É ingratidão. Você pode fazer o que for pelas pessoas, cara. Você pode ajudar do jeito que for. Mas quando tem um coração ingrato, e aí você não pode levar para o pessoal, amém? É espiritual a guerra, velho. É espiritual. Faça o bem sempre. Ajude sempre. Amém? Jeremias 7:23 diz: mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Jeremias está falando aqui antes do povo ter ido para Babilônia, para o cativeiro da Babilônia. Deus falando através do profeta Jeremias. Eu tentei aconselhar, mas eles não deram ouvidos. Eu tentei avisar, mas eles preferiram fazer do seu jeito, como muitos de nós hoje estão fazendo, e estão quebrando a cara. E aí, foram para o cativeiro, quebraram a cara, porque não deram ouvidos ao Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Era Paulo orientando a Timóteo, e é basicamente o que a gente vive hoje. Cheio de coach, de pregador da palavra e de conhecedor da palavra na internet. E aí as pessoas ficam procurando aquilo que lhe agrada, aquilo que vai combinar com o seu pecado para cobrir o seu pecado. Porque está cheio de doido falando aí. E aí Paulo está falando: rapaz, não dê ouvidos a essas mentiras. Por mais que você sofra, passe por aflições, permaneça fazendo o seu trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? Levar a palavra de Deus aos perdidos. Então continue levando. Não dê ouvidos a esses malucos que estão na internet. Óbvio que não é todo mundo. Mas aí, se você não conhece, se você não tem discernimento, você vai cair em furada. E aí Jesus vai, cura a filha de Jairo, e ela fica viva. Em João 11 nós vemos a história de um homem que Jesus ressuscitou, chamado Lázaro. Já tinham passado, ele era amigo de Lázaro, das suas irmãs. Elas vão chamar Jesus. Ele já estava morto há 4 dias, Lázaro. E aí o que acontece? Jesus chega 4 dias depois lá de morto, Lázaro, já fedendo, e ele dá uma ordem: sai daí. E ele ressuscita, João 11:40. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Ele fala isso para as irmãs. Fala: cara, por que vocês estão desesperadas? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Talvez o que está faltando para você é crer. E aí eu te pergunto novamente: o que fazer quando não se sabe o que fazer? O Senhor te responde, é simples: creia. Foi o que ele falou para Jairo: apenas creia.
Porque se você não sabe o que fazer, o Senhor sabe o que fazer. Ele tem a solução para a sua vida. Foi Ele quem criou os céus e a terra, Ele quem nos criou. Ele quem formou tudo aquilo que nós enxergamos. Ele tem a solução. E muitos de vocês vêm se aconselhar comigo, com a pastora. E na maioria das vezes nós não vamos dar o destino exato que você tem que fazer. Nós não vamos dizer qual é a escolha. Nós vamos te levar à luz da palavra a fazer as suas escolhas. Eu não posso decidir a sua vida por você. Eu vou te ajudar, eu vou orar. Mas a escolha é você quem faz. Óbvio. Se eu chegar, pastor, eu não sei se eu largo as drogas. Aí eu vou falar, larga, deixa de ser abestalhado. Então, você tem que buscar em Deus. Você tem que buscar na palavra. É o manual de sobrevivência da gente. Mas terão situações que eu não saberei o que fazer, mas Deus sempre sabe o que fazer. Mesmo que você não saiba o que fazer, mas conhece aquele que sabe o que você tem que fazer, você estará numa boa situação. Ver o parto do meu filho, cara, é uma doideira. Eu não tinha noção absolutamente alguma do que fazer. Mas tudo aconteceu de boa, porque eu sabia quem podia me ajudar. Eu sabia quem podia me mostrar o que fazer quando eu não sei o que fazer. O problema está em quando você não sabe o que fazer e não conhece aquele que sabe fazer tudo. Como é que eu vou pedir ajuda de Jesus se eu não o conheço? Como é que eu vou pedir ajuda ao Senhor se eu não confio nele, se eu não acredito nele? Eu confio no cara que está falando lá na internet. Mas esse livro, o cara escolhe algumas coisas, fala, não, algumas coisas já era para o Antigo Testamento, outras são para o Novo. E o cara fica escolhendo aquilo que lhe agrada, aquilo que não lhe agrada, aquilo que vai massagear seu ego, aquilo que vai cobrir seu pecado. A orientação de Jesus é uma só: creias e verás a glória de Deus. Se jogue aos pés do Senhor. Reconheça que você não sabe o que fazer nessa situação que você está vivendo. Muitos de vocês vieram aqui hoje procurando uma resposta em Deus. O que eu devo fazer? Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Se jogue aos pés dele. O Senhor Jesus, se você não sabe que decisão tomar, peça a Jesus, me ajude. Me mostra, Pai, o que fazer. Me mostra como tomar minhas decisões, que caminho eu devo seguir. Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é quem vai te mostrar, ele é quem vai te ajudar. Quando o autor de Hebreus diz para olharmos firmemente para Jesus, ele também está dizendo, não se distraia com os problemas. Para de valorizar o problema. Não se deixe enganar, ter tua fé abalada por aquilo que os teus olhos humanos estão enxergando. Se você ficar olhando demais para o problema, você vai esquecer de Jesus. Olhe para Jesus, amém? Não sei o que você está enfrentando em sua vida hoje, qual o tipo de problema que você está passando, ou a má notícia que você recebeu. E tudo que você tem ouvido do inimigo é, não há solução, não há caminho. E muitos de vocês estão dando ouvidos a isso. Enquanto Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um caminho, tem uma solução, tem uma saída. Você pode estar se sentindo sozinho, sozinha. Amigos e parentes te abandonaram, mas Jesus, esse jamais te abandona. Quando você busca uma direção, a resposta em Jesus para situações em que você precisa fazer algo ou tomar uma decisão importante, mas não sabe o que fazer, Ele vai te dizer o que fazer. Você não está sozinho. E quando a gente fala na igreja para meditar, as pessoas pensam já no misticismo, meditar na palavra. Meditar é mastigar a palavra de Deus, ficar ruminando, ficar pensando, repetindo a palavra. É isso que vai aumentar a tua fé. É isso que vai te ajudar no momento de tomar decisões. Se você não conhece o manual de sobrevivência, como é que você vai tomar as decisões? Quando você vai montar um armário na sua casa, uma bicicleta, um ventilador, sei lá, você compra alguma coisa, tem que montar, você vai no manual de instrução saber como é que monta. Porque você não sabe. Mas para tomar decisões na sua vida, você procura o Instagram, você procura uma amiga, você procura qualquer doido, procura o ChatGPT. As pessoas estão procurando o ChatGPT para tomar as decisões das suas vidas. Está tudo aqui. Financeiro, saúde, família, profissional, sei lá, tudo está aqui.
Josué 1:8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Olha o segredo de não estar sendo bem sucedido. Olha o segredo das coisas não estarem acontecendo. Está aqui o manual de sobrevivência. Amém? O problema é que você está meditando nos seus problemas, não na palavra de Deus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Confia no Senhor, Ele vai te dar a direção. O Provérbios está falando isso. Ele vai te mostrar. Não se apoie no seu entendimento, não se apoie, não confie no seu coração, na sua sabedoria humana. Ele mesmo te dará a direção e endireitará as tuas veredas. Se não sabe o que fazer, quando você precisa fazer algo, creia no Senhor, busque a direção dEle. Certa vez eu ouvi uma grande mulher de Deus falando, se eu não me engano, a Valnice Milhomes, que ela acordou certa vez de manhã, em determinado dia, e ali no devocional com Deus, ela começou a orar logo pela manhã, e buscando a Deus no seu momento de comunhão com Deus, mas ela só falava e pensava nos seus problemas. E aí Deus perguntou a ela no momento de sua oração: você vai ficar em comunhão comigo ou com os seus problemas? É o que Deus está te perguntando. Você vai ficar em comunhão com Deus ou com os seus problemas? Você dá mais atenção aos seus problemas do que aquele que é a solução dos seus problemas, Deus. Aquilo que você mais alimenta é o que você mais pensa, é o que vai conduzir a tua vida, é o que vai ocupar o teu tempo, é o que vai se tornar mais importante para você. Não tente fazer algo que o Senhor não está te pedindo para fazer. Ah, mas é que eu estou em paz. Nem sempre é isso, nem sempre é a paz. Peça sinais, porque a paz muitas vezes você pode estar manipulando a tua própria alma, porque é aquilo que você quer e fala: mas eu estou em paz. Eu estou em paz. Assim que eu me converti, em 2008, e aí eu vim morar em João Pessoa. Já tinha morado, tinha saído, voltei. E aí, eu sou bancário, eu e a pastora. E aí a gente veio para cá, vim fazer o tratamento médico, foi quando eu me converti. E aí, só que eu estava em determinada função no banco, em determinado local no banco, escritório, que não era o meu local. Eu estava lá enquanto eu fazia o tratamento médico, para voltar para as agências. Eu sempre trabalhei em agência. Eu era gerente de negócios em agência. E aí, eu tinha acabado de me converter. Aí chegaram para mim e falaram: Elcio, agora você tem que definir se você quer continuar aqui com a gente na superintendência ou se você volta para a agência. Era uma escolha fácil, cara, para fazer. Na agência, tipo, eu ganhava 10x. Na superintendência, eu ganhava 2x. Vamos dizer assim. Uma comparação para vocês terem noção. Então, eu tinha uma filha de 1 ano e a pastora estava grávida da nossa segunda filha. Tinha saído do interior, chegando na capital. Eu vou escolher entre o 10x ou o 2x? 10x, é óbvio, claro. Só que eu tinha acabado de me converter e eu falei: cara, aprendi que tem que orar e pedir uma direção a Deus. E aí eu orei. Aí Deus me deu uma direção. Pedi o sinal. Peça sinais, Deus vai te dar sinais. Era óbvio que era para ir para o 10x. Estava na classe. Não precisa orar. Minha segunda filha está nascendo. Cara, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Quem não quer dar? Aos olhos humanos. E aí, Deus falou 2x. Eu falei: meu Deus, por que eu fui orar? Né? Por que eu fui orar? E aí fui. E hoje eu entendo. Hoje eu podia estar ganhando, ser rico, cara, se eu tivesse seguido aquele outro caminho. Mas sabe o que aconteceu? Eu ia estar distante de Jesus. Eu tinha acabado de me converter. Depois eu entendi a artimanha de Satanás. Porque se eu continuo naquela outra função, eu já ia ser gerente de agência logo depois. E a cada 3, 4 anos eu tinha que estar mudando de cidade no interior. Eu tinha acabado de me converter. Eu estava no bola, não queria outra igreja, não queria mais nada. Satanás ia me desviar do caminho naquele tempo. E eu não estaria hoje vivendo meu propósito como pastor. E mesmo ganhando muito menos, comprei minha casa, Deus foi me abençoando. Sustentei minha família, estamos aqui até hoje. Vivendo, porque a gente não vive do nosso salário, a gente vive da nossa aliança com Deus. Por isso que a gente tem um tempo de dízimos e ofertas. Busque em Deus. Muitas vezes parece lógica a decisão que tem que tomar. Mas será que é essa a decisão que Deus quer para você? Eu podia estar rico hoje, mas não estava vivendo o meu propósito e o meu chamado como pastor.
Busca em Deus. Busca a direção em Deus. Senão, você vai ser frustrado de novo na próxima estação. Provavelmente você pode estar... Tem pessoas aqui que estão frustradas com o que estão vivendo hoje. São escolhas do passado. Não buscou a Deus. Buscou aquele que parecia lógico, claro. É óbvio, é fácil. É fácil, cara. A gente pular fora do barco. É fácil. O barco está afundando, vou pular fora, é óbvio. Aí se Deus está falando, cara, permanece no barco e tapa o buraco do barco. Você vai pular ou vai encarar a guerra, a missão? Estava exausto, como eu falei ontem. Deus falou, você vai. Eu vou. Eu vou. Eu tenho entendido tudo, tenho vivido isso há 17 anos. Tenho vivido milagre atrás de milagre quando as coisas não fazem sentido algum. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Mas você tem que escutar de Deus. Às vezes Ele vai te mandar para o 10x mesmo, Ele que está abrindo a porta. Mas tenha certeza que é Ele que está te mandando. Não são os teus olhos bonitinhos que estão brilhando. Ah, mas eu quero casar com ele porque ele é lindo, porque ele tem grana. É isso que Deus tem para você? Ela é linda, ela e tal, e fala de Jesus. Mas é ela que Deus tem para você? Se você não sabe o que fazer quando precisa fazer algo, o Senhor te fala, creia. E como, pastor, que eu vou fazer isso? Como é que eu vou crer? Primeiro, vai orar. Vai buscar a palavra de Deus, que Ele vai te dar coragem. Jairo foi ao encontro de Jesus e relatou seu problema. Jairo saiu da sua casa. Jairo quebrou a religiosidade. Jairo quebrou o orgulho e foi pedir ajuda a Jesus. Jesus está vivo, está lá à direita do Pai, mas não está aqui com a gente hoje. Como é que eu falo com Ele? Orando. Como é que eu peço a ajuda de Jesus? Orando. Então o primeiro passo para você crer, entender que caminho seguir e permanecer mesmo diante das dificuldades, vai buscar Jesus, vai orar e vai ler a palavra. Ali quando Jairo busca Jesus, ele não só está orando, falando com Jesus, como ele está com a própria palavra encarnada, o verbo vivo. Não vai no chat GPT, não vai na tua amiga doida, não abre caixinha de pergunta no Instagram. Vai orar, vai ler a Bíblia, cara. Aqui está a solução. Amém? Não sabe o que fazer, não sabe o que escolha fazer, está aqui. Dobra o teu joelhinho no teu quarto e clama ao Senhor. Ele vai te responder. Quem mais tem interesse em você viver aquilo que Ele tem para você é o próprio Deus. É o maior interessado. É o maior interessado. Segundo ponto. Depois veio a multidão, Jesus foi curar outra pessoa, lá que foi a mulher, maior confusão. Parecia que Jesus tinha esquecido de Jairo. Mas Jairo estava ali esperando por Jesus. Você precisa persistir. Você não pode desistir. Você precisa permanecer. Depois de orar, depois de buscar, depois de saber a direção, para tomar a decisão, para ver aquilo acontecendo, o milagre vindo, você precisa permanecer. E Jairo não desistiu. Mesmo quando outros líderes religiosos, outros amigos seus, vieram falar, tua filha morreu. Tua filha morreu. Jairo permaneceu crendo. É preciso permanecer. Eu já falei para vocês diversas vezes aqui, que eu cheguei na igreja doente. E eu só busquei Jesus, só vim me converter porque eu queria ser curado. Jesus, sabendo disso, me curou 3 anos depois. Eu continuei crendo. Eu continuei acreditando. Permaneça. Permaneça. O cara quer que Jesus responda na hora. Se for preciso, Ele vai te responder na hora. Mas é que muitas vezes a oração e a resposta da oração é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ele não pode te dar algo que você não está pronto para receber. É como dar um carro para um jovem, uma criança de 12 anos. Não pode, só com 18. Como é que ele vai te dar algo que você ainda não está pronto para receber? Permaneça. Jairo nos ensina isso. Busque a Jesus e depois permaneça. Veio a multidão, veio a mulher de fluxo de sangue. E aí Jesus foi curar outros. Aí você vê a galera sendo curada do teu lado. Você vê a irmã casando do teu lado e a tua vida nada. Permaneça. Continua acreditando. Continua fazendo a tua parte. Chegou a bênção de Jairo. Chegou o milagre. As armas são essa, igreja. Fé em Jesus. A fé em Jesus é o antídoto para o nosso medo. Quer acabar com o medo? Tenha fé em Jesus. Por isso que Jesus disse a Jairo lá em Marcos 5,36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo,
Apenas creia. Você está com medo? Você precisa alimentar a fé em Jesus. Você precisa conversar com Ele. Você precisa conhecer sua palavra. Você precisa pegar tudo isso aqui que está sendo liberado desse altar e deixar isso encharcar o teu coração. A fé é o antídoto contra o medo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Jairo estava esperando o milagre da filha ficar viva e a convicção dos fatos que não se veem. A fé é a certeza daquilo que a gente está esperando em Deus e que vai acontecer, mesmo que os olhos humanos não enxerguem. Marcos 2:5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estão perdoados por quê? O paralítico que voltou a andar? Porque Jesus viu fé nele. A fé é o antídoto para o medo. A fé é aquilo que vai te fazer permanecer, que vai continuar, fazer você indo adiante. Marcos 4:40. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são medrosos? Jesus tranquilo, de boa. Por que vocês são medrosos? Como é que ainda não tem fé? Então veja que são antagônicos: medo e fé. Você está com medo, mas é um medo que está te paralisando. Você precisa de fé. Que aquele frio na barriga todo mundo tem, mas se a fé está te paralisando, te impedindo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa rever suas convicções em Jesus. Você precisa rever a sua fé em Jesus. Lucas 18:1 diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Se Jesus pega uma parábola para ensinar os seus discípulos que eles precisavam orar sempre e não desanimar, é porque nem sempre as orações vão ser respondidas instantaneamente. É preciso persistir, continuar, não desanimar, porque o desânimo vem, a tristeza vem, a vontade de desistir vem. E o que Jesus orienta aos caras? Continue orando, continue persistindo. Ore e permaneça crendo. Abraão continuou crendo 25 anos depois que teria um filho, mesmo idoso. A pastora orou por mim durante 2 anos para que eu me convertesse. Eu orei por 7 anos pela restauração do nosso casamento. Eu oro há 17 anos para que meus pais se convertam. E meus irmãos, eles nunca pararam para me ouvir pregar, nunca vieram na igreja. Mas eu oro todos os dias, há 17 anos, todos os dias. E eu verei isso acontecer. Ore e creia. Quando não souber o que fazer, só não faça algo. Não volte atrás. Não volte para o vômito. Não se afaste de Deus. Não se afaste da igreja. É tudo que o diabo vai tentar fazer com você. Muitas vezes a decisão que ele vai te fazer tomar é se afastar de Deus. Voltar atrás, voltar para as velhas práticas, voltar para a vida antiga. Como os homens tentaram fazer com Jairo. Tentaram afastar ele de Jesus. Não é simplesmente falar: Jairo, tua filha morreu. Não, porque eles fizeram isso para afastar Jairo de Jesus. E as circunstâncias e aquilo que acontece na nossa vida muitas vezes vem para nos afastar de Jesus. E o que ele está falando é: continue crendo. Continue crendo, permaneça crendo. Não volte atrás. Se você veio ao encontro de Jesus, não volte atrás. Muitas vezes as coisas vão levar tempo para se estabelecer, para acontecer, porque não é que Jesus não quer fazer, Ele está te preparando para que você possa viver aquilo que você tem pedido. Ah, mas eu estou esperando ser mãe. Cara, o casamento está todo doido, não tem condições financeiras, está uma loucura. E aí não recebeu o filho ainda, não está entendendo ainda que você precisa tomar juízo na tua vida. Busque em Deus, tenha fé. Permaneça. Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando o inimigo tentar te derrubar, vai fazer o bem por alguém. Vai lá em Cacerengue. Aqui a gente tem o pão da vida. Uma vez por mês. A gente tem o pão da vida, tá? Uma vez por mês? Tá, uma vez por mês. Que a gente vai lá no centro, ajudar as pessoas lá no centro também, de rua. Faça o bem por alguém que está aí do teu lado. Abençoe alguém. Ajude alguém. Fale de Jesus para alguém. Encoraje alguém. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra. O louvor já pode se colocar aqui. E assim continue fazendo o que você sabe fazer. Pois o que você não sabe fazer, coloca nas mãos do Pai. Continue fazendo aquilo que você já sabe como é que deve ser feito. Mas aquilo que você não sabe como fazer, busque em Jesus. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Continue crendo em Jesus e permaneça firme nele. Ele vai te dar as estratégias
e a saída. Foi assim com Jairo. Jairo, tira esse pessoal daqui, se afasta dessas pessoas, não dê ouvidos a essas outras, deixa que eu vou fazer tudo, vem para perto de mim. Jesus vai te dar as estratégias. Ele deu a estratégia para Jairo. Talvez você não esteja conseguindo encontrar a saída porque você está procurando a saída no lugar errado. Não sabe o que fazer? Quando você tem que fazer algo, continue crendo em Jesus, entrega a tua vida a Ele, permaneça nele, Ele vai te mostrar o caminho. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Aleluia. Aleluia. O que fazer quando eu não sei o que fazer, pastor? Jesus tem a solução para tudo que você precisa, meu irmão. Ele é a saída. Ele é o alfa e o ômega. Ele representa tudo aquilo que nós necessitamos. Ele tem toda a sabedoria. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a sabedoria. Ele está em todos os lugares conosco. O que fazer quando eu não sei o que fazer, pastor? Deixa Jesus te conduzir. Busque a Ele. Leia a palavra. Ore. Entregue a tua vida a Ele. Deixa Ele conduzir a tua história. Deixa Ele fazer as tuas escolhas. E você já começa entregando a tua vida a Jesus. Você, pastor, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Entrega a tua vida a Jesus. Começa entregando a tua vida a Jesus, porque como é que Ele vai te conduzir? Como é que Ele vai mudar a tua história? Como é que Ele vai te mostrar o caminho se você não sabe quem é Jesus? Se você nunca... É preciso que nessa noite você reafirme uma aliança. É preciso que nessa noite você faça uma oração, entregando a tua vida, a tua história, ao único que pode mudar a tua situação, o único que pode esclarecer as decisões que você precisa tomar, para que você não tenha dúvidas. Não é simplesmente paz, é a certeza de que o Senhor está direcionando esse caminho. Por isso, eu quero fazer uma oração com você. Você que quer buscar no Senhor Jesus a direção para o teu caminho. Você que precisa falar, Jesus, eu preciso da tua direção. Levanta a tua mão no teu lugar. Você que não sabe o que fazer, glória a Deus, isso, é você e Deus, todos de olhos fechados. Você que precisa escolher nessa noite, tomar uma decisão, levanta a tua mão no teu lugar. Faz melhor, se coloca de pé, deixa eu orar pela tua vida. Todos de olhos fechados, se coloca de pé. Se coloca de pé, glória a Deus, isso. Já começa quebrando o orgulho, porque aquele era um homem fariseu, conhecedor da lei, que não gostava de Jesus. Primeira coisa que ele fez foi quebrar o orgulho. Falou, cara, eu não estou nem aí para o que os outros estão pensando de mim. Eu vou procurar Jesus. Se você quiser fazer essa oração comigo, fica de pé no teu lugar. Coloca a tua mão no teu coração. Repete assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que estava fazendo as escolhas erradas. Mas nessa noite, eu entrego a minha vida, tudo que sou e o que tenho, a Ti. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, me ajuda a tomar as decisões, me ajuda a fazer as minhas escolhas. Tenho decisões importantes essa semana. Me dá a direção, Senhor. Fala comigo, para que eu não tenha dúvidas do que eu vou fazer, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, te pedindo que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, que o Senhor possa, Pai, guiá-los através do Teu Espírito Santo, como o Senhor tem feito conosco, Pai. A gente sabe o quanto é difícil, mas dá força aos Teus filhos para que eles possam permanecer, crer e permanecer, te buscar, orar, buscar na palavra a direção e permanecer até que tudo se cumpra. Como pastor dessa casa, eu declaro que eles estão debaixo da oração, da intercessão dessa igreja, que eles fazem parte dessa família e que nós os recebemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou ainda, se você nos visita e nunca, ou veio outras vezes e nunca deixou teu contato com o pessoal do Boas-Vindas, eles vão estar lá na saída da igreja para pegar o teu número de telefone, pegar o teu nome, que a gente possa orar pela sua vida, para que eu possa te dar as boas-vindas à família, te indicar para uma cela, possa te ajudar nesse início de caminhada. Amém, queridos? Se coloca de pé, culto de ceia. Todo mundo já pegou o cálice? Alguém não está com o cálice?
Levanta a mão que os diáconos vão levar até vocês. Aí, diáconos, fiquei com a mão aí até receber. Mais alguém? Só o Dudu lá atrás. Alguém não recebeu a ceia? Tem aqui também no canto, ó. Aqui no canto. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Os diáconos podem se colocar aqui na frente. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele não sabe ensinar em amor. É tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele não sabe ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa, tome o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos Aleluia. ela toda. Já abriram? Já abriram aí o copinho de vocês? Abram aí e peguem um pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma honra para todos nós podermos sentarmos à mesa com o Senhor. E isso se faz de maneira consciente, sabendo que aquilo que precisa ser ajustado foi ajustado, aquilo que precisa ser corrigido foi corrigido. Nós não podemos nos assentarmos à mesa com um pai de qualquer maneira. Amém, queridos? Pois recebi do Senhor o que também entreguei. Levanta o teu pão. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Bebamos todos. Glória a Deus. Se você puder dar a tua melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ele é bom, Ele é bom. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos
Segura na mão do irmão que está do teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Busquem sempre em Jesus a direção, amém? Busquem, Ele vai te mostrar o caminho. Eu me lembro quando nós fomos enviados para Patos. Por isso que eu falo sobre ter paz. Pedi todos os sinais, o Senhor me respondeu que a gente deveria largar tudo aqui e plantar a igreja Bola de Neve em Patos. Mas na minha barriga dava frio, tinha medo. Eu fiquei ansioso. Mas eu fui porque o Senhor me mostrou. Eu tinha certeza. Se eu fosse esperar a paz, não dá, porque é um desafio. E muitas vezes o Senhor está te desafiando. Só tenha certeza de que Ele está te mostrando o caminho, amém? Levanta a mão do teu irmão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão de cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês até que Ele volte. Ele está voltando, amém? Você tem uma semana maravilhosa como servo e sacerdote do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana maravilhosa do Senhor. Você passe dias na presença dEle, que Ele possa responder as tuas orações e que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua família. Em nome de Jesus, vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Amo vocês. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo